Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos continuar agora falando de função logarítmica. Vocês viram aí que nosso conteúdo, né, que a gente tem falado muito de problemas do cotidiano e do universo científico, né, que relacionam grandezas que crescem ou decrescem, né, a uma certa taxa, né, e onde que surgiram esses problemas, né, em relação com aplicações financeiras, crescimento populacional, nível de radioatividade de um elemento atômico, depreciação de um bem e etc. E aí, pessoal, é importante que vocês tenham um domínio muito grande de função exponencial e logarítmica, né, para poder entender como funciona todo esse processo, né, todos esses problemas, né, entender como que os economistas conseguem fazer essas projeções, né, de aumento e decrescimento, como que os geógrafos estudam essas populações, como os biólogos avaliam o crescimento de bactérias, né, ou ainda como os químicos estimam o tempo de uma substância radioativa. E aí eu vou definir agora com vocês o que vem a ser função logarítmica. Chama-se função logarítmica toda função dos números reais positivos, com exceção do zero, nos números reais, tal que f de x é igual a log de x na base b, onde b é um número real positivo e diferente de 1. O que você consegue já perceber aqui? Que essa definição é muito parecida com o que a gente já fez no início, né, há 2 semanas atrás, né? Eu defini com vocês o seguinte, eu lembro que eu fiz uma reta numérica, defini com vocês o 0 e o 1 e mostrei para vocês aonde que tem que acontecer a função log, né? No caso, o logaritmo. O que é o logaritmo? Qual é a condição de existência para ele existir? Ou seja, ele tem que ser um número positivo, né? Maior do que 1, maior do que 0, tá? Então, qualquer número maior do que 0, desde que seja diferente do 1 e do próprio 0. Então, é isso que a minha definição está dizendo aqui, ó. Que para o log existir, a minha base, né, tem que ser um número real positivo e diferente de 1. Então, essa reta numérica representa muito bem essa definição, tá certo? E, como eu já disse, não é uma definição nova, tá? Você já sabe também que quando se trata de função, esse g de x, h de x, i de x, é a mesma coisa de dizer y. Tá certo? Então, eu tenho aqui que g de x é igual a log de x na base 2. O que a gente percebe aqui? Que a base é um número real, que a base é um número positivo e ainda é diferente de 1. Aqui, h de x é igual a log de x na base 8. Né? Eu tenho um número real, um número real positivo e também diferente de 1. E aqui a minha base vale 1/5, ou seja, está entre 0 e 1, tá certo? Então, tá valendo, porque é um número real positivo, é diferente de 1. Então, é importante vocês terem noção da definição de log, né? Qual é a condição de existência de um log, né? Tem que ser um número maior do que 0. Ops, deixa eu trocar a caneta. Tem que ser um número maior do que 0. Mas também tem que ser diferente de 1. Não pode ser 1, né, para o log existir. Tranquilo? E agora eu quero falar com vocês como seria o gráfico da função logarítmica, tá certo? Então, vamos lá. Vamos falar, então, do primeiro gráfico aqui. f de x igual a log de x na base 3. A maneira de fazer é muito semelhante ao que nós fizemos em exponencial, tá? Só que aqui, para te facilitar, o que nós vamos fazer? Vamos associar valores que têm a ver com a base, tá? Inclusive com o inverso desse número. Do que você está falando? Qual é o inverso de 3? É 1/3. Então, eu posso estar trabalhando com os valores associados a x com o inverso de 3 e com os valores múltiplos também, tá certo? Então, olha só, 1/9, eu vou atribuir 1/9, vou atribuir 1/3, vou atribuir 1, não vou atribuir 2. Ah, por que não 2? Porque calcular log de 2 na base 3, pessoal, você precisa de ter o quê? Uma calculadora. Então, eu tenho que escolher números que vão
me levar exatamente a ficar mais fácil o cálculo. Então, qual é o melhor valor para atribuir aqui? 3. E por que não? 9. Tá certo? Então, a gente tem que atribuir valores que tem a ver com quem? Com a minha base. E com o inverso também. Então, não adianta você substituir por 5, porque você vai precisar de uma calculadora. Então, não vai te ajudar. Tá certo? Então, vamos lá. Primeiro valor aqui. Eu vou substituir log de 1/9 na base 1/3. Então, vai ficar assim. Y é igual a log de 1/9 na base 3. E você vai calcular, tá? Esse log de 1/9 é a mesma coisa que 3 a menos 2 na base 3. E esse log, como eu já disse, fica mais fácil se você dividir os expoentes. Então, deu menos 2. Então, aqui vai dar menos 2. Faço a mesma coisa com o terço. Y é igual a log de 1/3 na base 3. Esse log é o mesmo que 3 elevado a menos 1 na base 3. Então, eu vou ter um y igual a menos 1. Log, voltando aqui, y é igual a log de 1 na base 3. Pessoal, esse aqui é propriedade, né? Então, toda vez que o logaritmando for igual a 1, o meu valor do logaritmo vai ser 0. Propriedade, tá? Log de 3 na 3. De novo, propriedade. Quando o logaritmando é igual a base, eu vou ter um valor igual a 1. E, por fim, y é igual a log de 9 na base 3. Fatorando 9 é o mesmo que 3 ao quadrado na base 3. Então, você chega à conclusão que seu y vai ser 2. Feito isso, só traçar o gráfico, ok? Então, vou começar aqui de baixo. Eu preciso marcar 9 e 2. 9 no eixo x, 2 no eixo y. Vai ficar mais ou menos por aqui, ó. Preciso marcar 3 no eixo x e 1 no eixo y. Então, esse ponto aqui. Preciso marcar 1 no eixo x e 0 no eixo y. Então, é em cima do próprio 1. E agora a parte fracionária. Como que você vai marcar isso? Pessoal, a base não é 1/3. Vou aumentar aqui para vocês perceberem isso. Então, eu vou dividir esse intervalo de 0 e 1 em 3 partes iguais, ó. 1, 2, 3, ó. Primeira parte, segunda parte, terceira parte. Essa primeira parte aqui vai ser 1/3, tá certo? E quando eu divido esse trechinho aqui em 3 partes de novo, eu vou encontrar 1/9. Então, seria essa parte aqui, tranquilo? Então, eu vou dividir para poder encontrar esses valores da parte fracionária. Então, eu preciso de 1/3 e menos 1. Seria esse ponto aqui. E, por fim, 1/9 e menos 2. Como eu disse, é esse primeiro ponto aqui, ó. 1/9 e menos 2. Feito isso, só traçar o seu gráfico. Vai ficar mais ou menos assim. Reduzir um pouquinho aqui, ó. Esse é o gráfico do logaritmo, tá? Então, como foi falado lá no início, né? Qual vai ser o domínio dessa função? O domínio vai ser todos os números reais positivos, tá? O domínio vai ser todo número real positivo e com exceção do 0. Por quê, pessoal? O domínio, ele está associado aí ao eixo x. Então, você observa que você tem todos os valores positivos no eixo x. E não toca em 0, tá? Então, você não vai ter um ponto aqui em cima do eixo. Não vai ter. Esse gráfico, ele tende a encostar no eixo y, mas ele não encosta. E é uma característica muito parecida com a da função exponencial, que vocês se lembram, certo? Que lembra que a função exponencial também não tocava, no caso do eixo x, né? E agora ele não vai tocar o eixo y,
ok? O domínio dessa função são todos os números reais positivos, que são associados ao eixo x, tá certo? E qual vai ser a imagem dessa função, né? A imagem vai ser conjunto dos números reais, porque é onde que está pegando todos os pontos no eixo y, né? Então, são todos os números reais, tá certo, pessoal? Eu quero deixar aqui para vocês pausarem, tá? Para vocês tentarem fazer o próximo gráfico, tá? Esse gráfico aqui. Então, pausa o vídeo e tenta fazer. Então, pessoal, a base dessa daqui, né? Ela já é no intervalo entre 0 e 1, né? Então, você tentou fazer? Então, vamos ver como é que fica. Atribua valores para x que tem a ver com essa base, tá? Então, como o exemplo que eu fiz é muito parecido, os valores são os mesmos. Então, a gente vai usar 1/9, 1/3, tá? Que tem a ver com a base. Vamos usar 1/3 e 9. Esses são os valores que a gente vai utilizar, tá certo? Você faz o cálculo e descobre qual é o valor do nosso f de x aqui, né? Para descobrir qual vai ser o par ordenado correspondente a esse x. Então, vou colocar aqui embaixo, vai ficar assim. Y é igual a log de 1/9 na base 1/3. Para ficar mais fácil, sempre coloco o quê? Na mesma base, né? Então, eu posso colocar aqui na mesma número, né, para poder dividir os expoentes. Então, isso é a mesma coisa que 3 a menos 2, 3 a menos 1. Essa não é a única maneira, tá, pessoal? Y é igual a mais 2. Então, mais 2 aqui. Faça a mesma coisa com 1/3. Log de x, 1/3 na base 1/3. Por propriedade, a gente já sabe que isso aqui vai ser 1. Log y é igual a log de 1 na base 1/3. Quando o logaritmando é 1, eu tenho como logaritmo sempre o valor de 0. Log de 3 na base 1/3, que seria a mesma coisa que log de 3 na base 1/3 elevado a menos 1. Né, que é 3 a menos 1, divide os expoentes, menos 1 aqui. E, por fim, log de 9 na base 1/3. Eu vou pegar esse 1/3 e transformar em expoente negativo. E esse 9, eu vou já deixar na forma fatorada, ok? Isso é a mesma coisa que 3 ao quadrado. 2 dividido por menos 1, menos 2. Então, fica a dica. Sempre escolha números que tenham a ver com a base, tá ok? Então, vamos lá marcar. Eu preciso de 1/9 no eixo x e 2. Então, eu já expliquei como é que vem esse 1/9. Então, vai ficar aqui. Eu preciso de 1/3 e 1, né? 1/3 no eixo x e 1 no eixo y. Então, é esse ponto aqui. Preciso no eixo x 1 e 0. É esse ponto aqui. Preciso de 3 e menos 1. Eu tenho esse ponto. E 9 no eixo x e menos 2. Eu tenho esse ponto aqui. Feito isso, só traçar o gráfico, ó. Então, aqui eu tenho o gráfico da função logaritma, quando eu tenho uma base nesse intervalo entre 0 e 1. Pessoal, eu vou terminar esse vídeo aqui, essa primeira parte, tá? Porque eu quero que vocês comecem a pensar para o próximo vídeo aí, por que que esses gráficos ficaram diferentes, né? Eu fiz aqui com log na base 1/3 e fiz o outro com a base 3. E olha aqui a diferença de um gráfico para o outro, né? O que está acontecendo aí? Eu quero que vocês pensem nisso para o próximo vídeo, ok?